Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tanto pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentassem pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos a alegria de nos reunirmos em torno deste altar, nesta quarta-feira da primeira semana do Advento, nesse itinerário que nosso Senhor quer nos levar para preparar o nosso coração para receber Ele que vem. Nunca esqueçam isso. O tempo litúrgico é, por excelência, a nossa espiritualidade. Então, o tempo litúrgico tem os meios necessários para a nossa santificação. Por isso que é necessário o cristão católico conhecer o tempo litúrgico, porque existem realidades do tempo litúrgico que transformam a matéria-prima, aquilo que nós levamos para Deus por meio da nossa oração. E o tempo do Advento é um tempo de vigilância, é um tempo de penitência, sim, mas é um tempo de subirmos a montanha, de estarmos perto dele, para que assim ele prepare o nosso coração. Da mesma forma como nós montamos o presépio, a árvore de Natal, da mesma forma como nós colocamos as luzes que chegará nas nossas casas para iluminar as trevas da nossa vida, é necessário preparar o coração, porque senão nada disso faz sentido. E é por isso que nosso Senhor, na sua pedagogia, vai dia por dia ensinando alguma coisa para preparar o coração. E hoje, o Evangelho que nosso Senhor nos apresenta é tão conhecido por nós. É a multiplicação dos pães, tirado do Evangelho de São Mateus. E existe um termo utilizado pelo evangelista que precisa ser a chave da nossa oração nesse dia. Jesus teve compaixão. O termo utilizado no grego hebraico aqui é esplakinzomai. Esplakinzonai. E o que isso tem a ver? Que nome difícil é esse? Parece xingamento. Meus irmãos, o verbo invocado por São Mateus é para dizer o lugar onde é a sede dos nossos sentimentos de piedade, de compaixão, dos nossos sentimentos de misericórdia. E veja, este termo não é tanto aquilo que nós chamamos de coração.
que é a sede dos nossos comportamentos, das nossas decisões, nas Sagradas Escrituras. Mas aqui é de um sentido ainda mais profundo. No sentido grego, diz de entranha. Nosso Senhor sentiu compaixão daquele povo, não uma compaixão superficial. Ele sentiu dentro, sabe? É quando mexe nas nossas estruturas, capaz de mudar todas as nossas decisões. É quando nós vivemos a partir das entranhas e não daquilo que nós sentimos. É quando nós vivemos a partir daquilo que nós somos. Somos feitos para isso. Nós fomos criados para isso. Foi a partir das entranhas. É a partir do que há de mais profundo. Neste grego não bíblico, não o koiné, mas o clássico, outras paixões intensas habitam nas entranhas, como por exemplo, a ira e a atração amorosa. Meus irmãos, o Evangelho de hoje quer nos mostrar o homem perfeito. O Evangelho de hoje quer nos apontar para Jesus e para dizer que o nosso coração, que as nossas entranhas, que o sentido da nossa vida precisa ter um modelo. E este modelo não é outra pessoa a não ser Cristo Jesus. Por isso que as atitudes externas a nós, que as atitudes que estão longe de nós, precisam mexer nas nossas entranhas, ao ponto de viver o que Deus vive, ao ponto de vibrar em nós o que nosso Senhor é capaz de vibrar, sentimentos de compaixão, de piedade, sentimentos de misericórdia, e não de ira, e não de uma atração superficial. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós precisamos fazer a leitura da nossa vida a partir de Deus, e não dos nossos sentimentos. Nós precisamos fazer a leitura daquilo que nos acontece a partir de nosso Senhor, e não daquilo que nós achamos ser. Por quê? Veja, aquele povo tinha se aproximado de Jesus no meio do deserto. E aquele povo tinha se aproximado de Jesus para receber cura. Uma visão superficial disso faria de Jesus apenas capaz de olhar interessadamente a este povo. E porque este povo se aproximava para ser curado. Mas nosso Senhor foi além do interesse. Foi além daquilo que eles demonstravam. E amou aquele povo, cuidando de todas as necessidades, não apenas das curas. Ele curou os aleijados, ele curou sim os coxos, os mudos, ele curou todos, mas ele quer a cura integral da pessoa. Talvez você se aproximou da igreja por causa de um impossível que você não tinha, e Deus te trouxe aqui, te dando o impossível, mas querendo você por inteiro, entende? É como que uma pesca. Só que aqui nós precisamos aprender que a cura realizada por Jesus, ele pegou os 7 pães e os pouquinhos peixes que tinham e deu graças. O que isso tem a ver, minha gente? Dar graças. Se nós não tivermos um olhar de louvor, se nós não tivermos um olhar de gratidão àquilo que Deus já nos deu, nós vamos sempre ver o que falta. O milagre que nos falta na nossa vida, falta porque nós não temos um olhar de gratidão. Nós precisamos sempre de um ambiente ideal, não é verdade? Sempre vai faltar alguma coisa. Nosso Senhor quer nos ensinar a sentir como Ele sente, mas a curar, a multiplicar os talentos que nós já temos a partir do louvor. Quanto tempo que você não agradece a Deus aquilo que você já tem? O milagre que talvez falte na sua casa é porque você é ingrato. O milagre que falta na sua vida é porque você vem na igreja só para pedir. Quando na verdade, Deus está pedindo de você gratidão. Ele já te deu o suficiente. Mesmo que as coisas não aconteçam do seu jeito. E nem sempre acontece. Nós estamos celebrando São Francisco Xavier. Também padroeiro das missões, junto com Santa Teresinha. E São Francisco Xavier tinha um sonho.
Ele é da Espanha, se mudou para a França para estudar, lá se encontrou com Santo Inácio de Loyola, teve a sua vida transformada a partir do encontro de Santo Inácio de Loyola, que disse para ele: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua vida? Mudou tudo. E assim ele quis evangelizar o povo. Mas o sonho de São Francisco de Xavier era chegar na China. Imagina se aquele homem tivesse chegado na China, hein? O que seria hoje a China? Mas ele chegou na Índia, evangelizou a Índia, mas queria chegar na China. Mas a vontade de Deus não era o que ele queria. E diz a sua história que indo para a China, ele sentiu que ia morrer. E ele pediu que os seus irmãos, os confrades, voltassem o seu corpo em direção à China, para que ele morresse olhando para a China. E disse de dentro do coração dele: Francisco queria a China, mas Deus queria Francisco. Francisco queria alguma coisa, mas Deus só quer o seu coração. Hoje, peçamos a Deus que as nossas entranhas vibrem na compaixão, na piedade, para dizer: nós não queremos outra coisa a não ser Ele. E Ele é o suficiente. Talvez você queira muita coisa para a sua casa, mas o que nosso Senhor quer para a sua casa é só o seu coração. Talvez você queira muita coisa para a sua evangelização, para a sua missionariedade, para a minha vida como padre, mas o que Deus quer para o Sidney, para o padre Sidney, é apenas um coração voltado para Ele. Que este evangelho, que esta liturgia nos ensine que nos milagres nossos de cada dia, Deus quer apenas o nosso coração. Entregue o seu coração para Ele e tudo fará novo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.